sejam muito bem-vindos a mais um Encosta E. Hoje eu recebo aqui o João Marques, que é acadêmico de psicologia da UFRGS, escritor, pesquisador de psicologia da masculinidade e questões raciais. Tem um Instagram onde ele faz bastante conteúdo sobre esses temas e outros tantos, e a gente vai trocar uma ideia hoje para falar um pouquinho do trabalho do João. Então, João, seja muito bem-vindo, muito obrigado por trocar essa ideia comigo. Oi, Igor, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Encosta E. E vamos trocar essa ideia, vamos conversar sobre masculinidade. É isso. João, queria, antes de mais nada, começar te perguntando um passo atrás, assim, um pouco sobre a sua vontade de ali fazer psicologia, né? Como eu falei, você é acadêmico de psicologia e isso sempre, de alguma forma, você sentiu que precisava, era o curso que você teve esse caminho mais certo para chegar até o curso, ou como que você chegou até esse momento? Cara, é uma história de vários pontos, mas eu sempre fui uma criança observadora. E muito do que me levou à psicologia, eu fui descobrir mais pra frente, foi pra conseguir analisar os meus pais, na verdade. Eu sempre senti que meus pais tinham uma relação um tanto quanto problemática, e eu queria entender por que eles faziam o que eles faziam, por que eles agiam do jeito que eles agiam, e por que, às vezes, algumas coisas que eles falavam me magoavam um pouco, assim. Porque, enfim, pais não são perfeitos, pais erram, pais acertam, mas eu ficava com esse questionamento, assim, tá, mas por quê, né? Por que eles estão fazendo isso, assim? Mas isso, da minha infância até a minha vida adulta, foi muito pensando nessa questão de desvendar a mente humana, entender por que as pessoas, em geral, fazem o que fazem, pensam o que pensam, agem do jeito que agem, e como fazer para ajudar também. Eu sempre fui aquele cara que escutava muito, que é uma coisa muito comum de estudantes de psicologia. Tu vai constatar muito, assim, se tu entrar numa sala de aula e perguntar por que as pessoas fizeram psicologia, 90% vai dizer que era aquele amigo que aconselhava, que escutava. E eu não podia ser diferente, também era um desses caras, assim. Então, a psicologia, eu cheguei na psicologia por causa disso. Esse atravessamento da relação dos meus pais, a curiosidade de saber mais sobre a mente humana e de já ter essa predisposição à escuta, né? E ao aconselhamento. Pode crer, acho que é uma coisa muito, como você falou, né, muito comum de quem faz psicologia. Tive a oportunidade de fazer algumas aulas de psicologia na faculdade, então tenho essa mesma percepção que você falou, das pessoas que gostam de escutar, têm essa predisposição a ouvir e acabam querendo de fato analisar não só a relação dos pais, mas todas as relações, né, relações entre amigos, relações em relacionamento, que também são temas que você aborda bastante ali nos seus conteúdos. E falando dos seus conteúdos, eu queria entender como que você viu que poderia se posicionar mais fortemente ali nas redes sociais, tipo, qual foi o momento que deu um clique na tua vida e você falou, eu acho que o Instagram é uma boa ferramenta para eu começar a me posicionar, a falar um pouco mais sobre o meu curso, sobre as análises que eu faço. Qual que foi a primeira vez que você olhou e falou, não, acho que rola fazer isso? Bom, como tu sabe, o Instagram até... Bom, não sei se era no meu círculo, mas eu vou pensar no meu círculo agora, então. No meu círculo não se tinha muito conteúdo no Instagram fora do que a gente já via, que era fotografia, né? Geralmente era uma coisa mais de vender uma imagem que a pessoa queria vender ali, de felicidade, enfim, de estar bem, de estar ganhando bem, enfim. E ainda no momento as pessoas começaram a usar o Instagram como elas usavam o Facebook, naquelas páginas do Face, enfim, produzindo conteúdo, escrevendo. E eu tenho uma amiga chamada Monique Machado, que é psicóloga, que ela começou a escrever sobre a mulher negra. E aí eu vi que tinha um espaço ali para poder ter escrita, mas até então eu estava muito focado na universidade. E aí a pandemia começou. E aí o cara, tá ocioso, né? Primeira semana ok, segunda ok, terceira semana ok. Na quarta tu já tá, vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer, né? Sim. Aí pro final de maio eu disse, bom, vou começar a escrever.
Pô, vamos ver, né? Porque eu tinha o interesse de escrever sobre questões raciais no início. Sim, Eu sentia que eu estava pronto para falar sobre isso, porque geralmente falar sobre algo tão pessoal mexe muito com a gente, né? Psicologicamente falando. E eu senti que era o momento de falar. E aí, desenvolvendo os textos, descobri que as pessoas tinham muito mais interesse quando eu falava sobre masculinidade negra, né? E aí foi quando eu comecei a descobrir ali um ponto de pesquisa que era já um interesse meu, de uma procura pessoal minha, que virou uma pesquisa que ia direto para o Instagram, assim. Então, toda semana, pelo menos 2, 3 vezes por mês, tinha um texto sobre masculinidade. E sempre chegavam muitas pessoas muito sedentas por esse tipo de conteúdo, porque é uma coisa muito pouco falada. sim. Então, foi tudo uma convergência, assim, né? Eu cheguei ali, comecei a escrever sobre para poder botar um conhecimento para fora, para poder me sentir mais ativo, e de repente eu me vi com uma mega responsabilidade de falar sobre masculinidade, não só a masculinidade negra, mas as várias masculinidades que existem, né? E aí as coisas foram dando super certo. Então faz super pouco tempo, né, que você começou a fazer pandemia, apesar de estar praticamente esse ano todo, faz pouco tempo que você começou nesse conteúdo mais especificamente no Instagram, assim, você acabou recebendo essa receptividade muito mais quando você estava focando na masculinidade em si e não somente, eu vi que no começo, lá para baixo no seu perfil, tem algumas postagens que falam diretamente para o povo negro, e aí depois você começou a abordar os conteúdos também mais gerais, assim. Teve alguma, além da receptividade, alguma coisa que te fez virar essa chave? Bom, eu percebi, assim, que a questão racial é importante, mas talvez me limitasse um pouco até onde eu poderia ir Sim, escrevendo, assim. Porque é preciso ser realista. Chega um momento que não tem assunto suficiente dentro da masculinidade negra, dentro da questão racial, suficiente para tu fazer um texto por semana, né? E aí eu comecei a falar sobre psicologia no geral. Foi assim que comecei a abrir, assim, né? Tá, eu vou sim, falar então sobre algo que é comum a todos nós, né? Vamos falar sobre dependência afetiva, sobre ciúmes, sobre solidão, solitude, coisas que são mais comuns a todos nós, que aí eu não perco esse público. A gente continua falando sobre isso. Eu faço recorte racial ali em algum momento em alguns textos, mas eu vou abrindo, né? Só que, inegavelmente, o que o pessoal quer ler é sobre masculinidade, assim. Mas a virada foi mais para poder ter como manter essa página, porque eu não ia conseguir crescer do jeito que eu consegui crescer só falando sobre questões raciais, porque eu não ia ter assunto suficiente, né? Nem por ser questões raciais, é porque eu não ia ter assunto suficiente para tratar. E aí eu ia sim, ter que fazer outras coisas, ia ter que fazer, sei lá, as coisas que eu não estava tão disposto a fazer, assim. Porque sim. meu foco é muito mais sobre falar sobre teoria, sobre psicologia de uma forma mais didática, né? Foi uma coisa também que me fez decidir por isso. Eu sinto mais prazer também em falar disso, porque como eu te falei, falar sobre raça não é fácil, é um negócio bem difícil de fazer, porque mexe muito com quem a gente é por dentro. Então Com certeza. chegou o momento que eu decidi, bom, para isso ser sustentável, viável de continuar, eu preciso abrir, não preciso abandonar, mas eu preciso abrir esse leque de opções. E aí eu fui falar de psicologia, fui falar de masculinidade, relacionamento, enfim. Pode crer, pode crer. Eu cheguei até você através. Eu não lembro quem da minha rede social que compartilhou algum conteúdo seu. Eu sei qual conteúdo é, que é aquele que você falou bastante sobre sinais que você está viciado em pornografia. E aí eu acho que, sei lá, umas 6 pessoas do meu Instagram ali, principalmente mulheres, estavam compartilhando a sua publicação, e aí eu falei, pô, vou ler, já tinha lido algumas coisas sobre esse assunto, e falei, vou tentar aprender um pouco mais. E aí eu cliquei, conheci o seu perfil, fui abrindo páginas por páginas ali, né? Cada postagem eu ia entrando, ia vendo, ia
tentando aprender um pouco mais, porque é um assunto que também me interessa, como você falou, eu acho que não é só na sua bolha, assim, entre aspas, que falta esse tipo de assunto. Eu acho que é um assunto que é muito pouco difundido mesmo, e as pessoas precisam falar e precisam ter alguém que fale também por elas de alguma maneira, né? E instruir dessa forma. E o conteúdo que você fez sobre pornografia é uma coisa muito forte, e nós homens não somos ensinados dessa forma, né? A gente é ensinado de uma outra maneira, assim. Pelo menos para mim, quando eu era uma criança ainda, a pornografia era vista como uma forma de ensinar os homens a fazer sexo. Pelo menos na minha infância foi assim, tipo, como não tem educação sexual na escola, os pais às vezes não têm insumo para falar sobre isso, muitas vezes eles acabam jogando ali para a pornografia uma forma de educação sexual que é completamente errada, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, tipo, a pornografia, ela é muito mais destrutiva do que construtiva? Definitivamente mais destrutiva do que construtiva. Vertentes que vão falar na pornografia como uma forma de libertação, de conhecer o próprio corpo. Vão defender a pornografia como algo que não seria educacional, mas as pessoas tendem a confundir pornografia com sexualidade aberta e discutida. Sim. E eu sou da opinião que a pornografia, do jeito que ela é feita hoje, não há possibilidade dela construir absolutamente nada. Concordo plenamente. Sem contar que ela é altamente viciante também, né? Que motivou esse texto, porque tanto a tua realidade quanto a minha são de todos os homens, eu acho. Dificilmente não vai conhecer um homem que não tenha tido contato com pornografia muito cedo. Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu tive contato, uma tia minha comprou uma revista. Eu devia ter uns 9, 10 anos ali. E ela comprou uma VIP, uma revista VIP, que era uma nudez leve, perto de Playboy, perto de sexo, enfim. Sim. Mas foi aquele movimento da minha tia. Minha tia não era casada, então ela fez um movimento que um tio faria, de me dar essa revista. E eu suspeito que também era de alguma forma para garantir que talvez eu fosse hétero também. Entendi. E eu sou hétero, mas enfim, não foi a revista que me fez ser hétero, eu nasci hétero. Então, o primeiro contato foi aí, né? E aí depois, naturalmente, na TV, tinha na Band, tinha o Cine Band Privé. Que também é algo bem comum, se perguntar para qualquer homem também, tu vai ver que muitos homens assistiam esses filmes. E aí, com acesso à internet, foi a pornografia, e eu nunca cheguei a ser viciado em pornografia, mas já usei constantemente. E quando eu comecei a estudar sobre isso, tu começa a notar os efeitos que isso faz na tua mente, cara, tu vê que tu não precisa ser viciado para estar alterado por essa perspectiva, né? Essas relações são todas premiadas por essa perspectiva que a gente tem pornográfica, e em esperar que a mulher que a gente está se relacionando faça aquilo que a gente está vendo nos filmes. A gente acha que pode fazer o que os caras fazem nos filmes, a gente se cobra para durar o tempo que os caras duram nos filmes, e a gente não sabe que as pessoas estão sofrendo muito para fazer esses filmes, né? Não tem, Com certeza. Tem muito abuso na filmagem desses filmes pornográficos. E quando a gente começa a estudar sobre vício e começa a ver os efeitos da questão da disfunção sexual, depressão, isolamento, cara, são coisas gravíssimas, assim, que a gente está naturalizando como algo normal, assim, no sentido não que todo mundo deveria ser assim, mas no sentido de que, ok, é só um punheteiro, tá ligado? E aí estigmatiza esse cara que tá precisando de ajuda com um cara que se é punheteiro, não é o caso, tá ligado? É um cara que, infelizmente, acabou caindo nesse vício. E que eu senti que eu deveria fazer esse texto para poder elucidar pra esses caras que, cara, não é normal isso que tá fazendo, tá ligado? Se masturbar para relaxar, bate o dia estressante, vou masturbar para relaxar, não é normal, tá ligado? Nada. Se masturbar em intervalos de tempo ali de trabalho não é normal.
tá ligado? Diz muito sobre o que tá passando dentro de ti internamente. E, enfim, uma coisa que eu queria ressaltar é que, assim, a masturbação é super normal, todo mundo deveria fazer. O problema é o instrumento que a gente usa, porque a gente acaba destruindo o nosso imaginário, né? Sim. E a gente acaba criando uma outra imagem, mas a gente perde o nosso imaginário, então a gente não consegue mais imaginar uma relação sexual com uma mulher ou com um homem que seja, e só consegue pensar na via pornográfica, né? É esse o problema, porque isso aí vai desenvolver outros problemas sérios na nossa psique, né? E isso vai também corroborar com a nossa atitude como homens na sociedade. Também é uma coisa muito importante a ser vista, assim. A objetificação vai ser reafirmada. Eu escrevi um texto sobre os grupos masculinos de WhatsApp, que foi um que foi bem longe, justamente porque tinham muitas mulheres que estavam vendo esses caras recebendo pornografia, os namorados, o pai, o irmão recebendo pornografia todo dia. Algumas pegavam os maridos batendo punheta no banheiro escondido. Às vezes o cara nem parava, tá ligado? Esse é o nível de vício do cara. Às vezes o cara nem parava, tá ligado? Eu recebi muitos relatos de mulher falando isso. E desesperado, sem saber o que fazer, tá ligado? Sim. E os caras achando normal, mandar pornografia direto, ficar sendo exposto a isso toda hora. Sem contar as piadas que vão em volta disso, né? Aí tem vários estereótipos, aí vai ter o cara magrinho com a mulher muito gorda, aí vai ter toda uma questão de uma piada, mas também é um fetiche em algum grau, né? Então a pornografia, ela tá muito ligada à nossa concepção de masculinidade. E eu entendo que tenha te tocado e tocado outros homens também, no sentido mais visceral da coisa, assim, porque realmente diz muito sobre nós e independente de estar viciado ou não, a gente já tá sequelado de alguma forma, assim, a gente tem que procurar uma cura, né? Procurar trabalhar a cura, principalmente da via terapêutica, né? Na psicologia. Para poder se libertar e, enfim, ter uma perspectiva mais saudável de vida sexual. Eu acho que um dos principais problemas que a pornografia traz para nós homens, assim, é exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes a gente fica viciado olhando para aquilo que não é real, é uma coisa fantasiosa, é uma coisa que muitas vezes, praticamente, sei lá, 99,9% das vezes é fake, totalmente fake. Existem ainda algumas produtoras que fazem coisas um pouco mais reais para mulheres também, que muitas das pornografias são voltadas somente para o homem ali, exaltando o homem ou colocando uma mulher muito diferente do padrão, mas na grande maioria das vezes é totalmente fake. Aí o que eu vejo assim é que os homens eles ficam olhando para corpos que são irreais, muitas vezes não vão ter contato com aquele corpo, porque às vezes a mulher ela pode ter um corpo diferente, mas sei lá, às vezes ela tem nutricionista, tem não sei o quê, ou porque é da natureza dela ser daquele jeito e tá tudo bem, né? Corpos diferentes, pessoas diferentes. E aí, por conta disso, acaba não conseguindo manter a relação, seja com a sua própria namorada, esposa, parceira, qualquer tipo de coisa, ou com qualquer tipo de relação que tenha, assim. Acaba ficando tão viciado naquela parada que não consegue ter mais nenhum tipo de contato ou ter um contato meio defasado com qualquer mulher. Isso acaba afetando muito a cabeça da pessoa que fica trabalhando muito nisso, mas também a relação como um todo. Então acaba desgastando muito a relação familiar, pessoal, do relacionamento mesmo, né? Isso realmente acontece, né? Exatamente. Realmente atrapalha muito a questão pornográfica, assim, e é uma questão urgente que a gente tem que ver mesmo, porque a exposição hoje, eu sinto que ela é muito mais fácil do que era na nossa época. Assim. Com certeza. Eu não sei a tua idade, mas parece que deve ter a mesma faixa que eu, 26, 27. Eu tenho 24. 24. Então tá, tamo aí, tamo junto. Tamo junto. E tem uma galera nova que tá com o telefone já na mão, tá ligado? Sim. 2 cliques e deu. Tu acessa. E o que a gente faz com isso, cara? Tá ligado? Pois é. E aí a gente não vai ser ingênuo de falar, bloqueia. Não vai funcionar, tá ligado? Criança, tipo, tá 3 passos à frente de ti, tá ligado? Tu bloqueia lá, ela já procura no YouTube como desbloquear o aplicativo X.
e tá resolvido, tá ligado? Sim. Então, a gente tem um sério problema e na pandemia o consumo aumentou muito de pornografia. Muito. Muito por causa do isolamento. E tipo, ok, usar pornografia, tranquilo. Agora, a gente tá falando de uma possibilidade de ter muita gente viciada no final desse processo. Que pode até ser um risco de saúde pública. Mas que nunca vai chegar na superfície porque muitos problemas masculinos não são evidenciados porque nós não vemos isso como um problema. Sim. A gente normaliza a parada, igual depressão, vídeo, outras coisas que acometem os homens, que a gente sabe por números que homens, por exemplo, cometem mais suicídio do que mulheres, 3 vezes mais, mas o número de mulheres depressivas é maior do que os homens. Então, por que tem essa discrepância? É porque os homens que estão depressivos não estão falando que estão depressivos, não estão procurando médico, tá ligado? Sim. Então, só pra voltar pra pornografia, a pornografia é um caso seríssimo, assim, porque muitos de nós, assim, tem muitas questões em relação ao sexo, né? A gente fica muito preocupado com a performance, muito preocupado em... tem uns que são preocupados em agradar, mas tem uns que nem se preocupam em agradar, mas enfim, a gente se preocupa muito com a performance e broxar, que é algo super normal, acontece porque às vezes o cara não tá afim mesmo, ou enfim, aconteceu alguma coisa, é tratado como algo tipo fim do mundo, porque isso tá diretamente ligado ao que faz ele homem, né? Ele se prova enquanto homem também pela via sexual. E a gente tem que desconectar isso, cara. Tem que desconectar isso, porque são coisas que não se conectam, na verdade. Não tem como... Primeiro, a gente não deveria conectar ser homem à sexualidade. Segundo, se a gente faz isso, a gente está procurando se frustrar. Porque não tem outro fim bom para isso, entendeu? Com e certeza. aí a gente fica replicando nossas frustrações das mulheres. E aí a gente está falando de desde coisas leves, mas que também são graves, tipo de culpar a mulher por não ter tido um bom sexo, a violência, a outras coisas, a humilhação, enfim, que são coisas que a gente não elabora emocionalmente, mas que sai só pela via da raiva e pela via da violência, né? A gente opera, eu falei isso recentemente num texto, a gente opera pela via da opressão, assim, é algo que a gente tem que realmente se policiar e se desconstruir nesse aspecto, em todos os aspectos possíveis. E a pornografia, ela vem para reforçar isso, porque a pornografia, ela tem essa coisa do homem dominador, mulher submissa, e, enfim, é muito louco, porque a gente aprende por imagens, né? Quando a gente é criança, a gente aprende por imagem, e a gente, quando é adulto, também aprende por imagem, a gente fica vendo essa imagem repetida, e aí isso vai se repetir lá fora, né, cara? Então, assim, a gente tá falando de um problema seríssimo, que pode salvar a vida de muitas mulheres, inclusive. Com certeza. Em último grau é isso, assim. Essa é a importância, assim, de falar sobre pornografia e desconstruir isso. Sim. É realmente conseguir trabalhar em um aspecto, porque são vários aspectos, né? Mas em um aspecto muito importante do que leva essa incidência de violência para com as mulheres. E por que os homens, principalmente, acredito eu, como a gente está falando de masculinidade, vamos entrar nesse tópico, por que é tão difícil para os homens aceitarem que essas coisas são erradas, essas coisas elas não fazem bem para eles? Por que não só na pornografia em si, mas como você falou da depressão, por que é tão difícil os homens procurarem ajuda? Por que é tão difícil eles conversarem com outros homens sobre isso? Sei que não tem uma resposta certa, assim, que é por isso X, não tem uma coisa específica, mas existem algumas coisas que acontecem com a gente que acabam tornando a gente dessa forma, assim, né? Tipo, a gente, homem, não eu e você, né? Homens, mas por que é tão difícil essa busca por mudança, busca por entender o outro lado? Acho que porque vai diretamente no encontro do que é ser homem, do que a gente aprende, do que significa ser homem, né? E ser homem é não pedir ajuda,
é não falar sobre si, ser homem é ser essa muralha, né? Muitas vezes silenciosa, que vai aguentar tudo dentro de si e vai até o fim, porque se ele, por exemplo, tiver em depressão e superar a depressão sozinho, ele é muito mais homem do que todos os caras, tá ligado? E a gente sabe que isso é uma grande besteira, porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa procurar auxílio médico, auxílio psicológico, no caso da depressão, mas na maioria dos casos, o atendimento psicológico é essencial, muito porque é sobre isso que eu falei, assim, sobre a gente conseguir se libertar desse papel de homem que é imposto pra gente desde a infância, que vai matando todas as nossas qualidades, não diria qualidades, mas assim, as características que nos fariam ser mais abertos para conseguir pedir ajuda, para conseguir falar sobre si, coisas simples, às vezes, que homens não falam, assim. Tipo, meu trabalho tá foda, tô me estressando no trabalho, tipo, simples, nada muito pesado, assim. Fala, meu, tipo assim, vamos beber vamos beber e vamos fazer um churrasco, tá ligado? É assim que os caras falam que estão mal, tá ligado? Eles vão pra esses viés, assim. E, cara, tipo, um bagulho que podia ser resolvido numa conversa de 1 hora, assim. Tipo, sentar com um amigo dele e falar, tô me sentindo mal, na real. Meu trabalho tá acontecendo isso, isso e isso. O que tu acha que eu faço? Uma coisa assim. Tranquilo, mas a gente não é ensinado a isso. A gente é muito tolhido a esse tipo de coisa. Muitos meninos tentam conversar com seus pais lá na infância, lá atrás. E não rola, assim, porque o pai não tem instrumental pra poder fazer isso, tá ligado? O cara olha, o pai olha e diz, filho, é difícil, né? Fala com tua mãe lá. É difícil. E aí tu fica, cara, eu quero conversar contigo, né? E aí tu vai lá pra tua mãe, fala com a tua mãe, aí porventura tu chora, e tua mãe fala, homem não chora, tem que ser forte. E aí tu já... Tu não tem espaço pra falar e de quebra tu ainda vai ter que segurar uma emoção tua, tá ligado? E aí a gente vai morrendo aos poucos, né, nesse sentido do emocional, assim. Quando a gente finalmente para de chorar, que a gente nem percebe, é uma morte, né? Nossas emoções morreram ali, a ponto da gente não conseguir descrever o que a gente tá sentindo. Como é que eu tô me sentindo agora? Eu não sei. Isso é muito louco, mas se qualquer homem for pra terapia hoje, eles vão constatar isso. Eu constatei quando eu fui pra terapia. Somos dois. Então tu vai me entender, tipo, cara, não sei o que eu tô sentindo. Eu tô meio com raiva, mas também tô triste, mas também tô... Então a gente tem que começar a ter educação afetiva, educação emocional, para retomar isso que nos tiraram, para fazer renascer de novo esse emocional o suficiente para a gente conseguir demonstrar sentimentos, conseguir falar e conseguir confiar um no outro. Mas confiar um no outro é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer agora, que é abrir esse diálogo com nossos amigos, né? Falar, se tu precisar, eu tô aqui, vamos conversar. E assim a gente consegue promover uma diferença. Não é a diferença ideal, mas a gente já começa a abrir uma forma de treinamento, né? O cara começa com, hoje eu tô meio chateado, mas vamos fazer outra coisa. Então, tá, ok. Aí na segunda vez o cara fala, tô chateado, aconteceu isso, isso e isso. Queria que fosse diferente, aí vamos fazer outra coisa. Aí, entendeu? E aí, até que o cara sinta vontade pra falar, o cara tá foda, eu não aguento mais, sei lá o que, preciso de ajuda. E isso é um negócio que leva tempo. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, vai levar um tempo, porque a gente tá, operando. A gente tá operando aqui no mínimo há 24 anos dessa forma. Isso que a gente tá falando de caras que tem 50, 60 anos, que estão há 60 anos operando dessa forma, cara. Não vai mudar um cara desse de um dia pra noite. Né? Não mesmo. Mas nunca é tarde pra mudar e o exercício tem que ser diário. Isso vale pra tudo na masculinidade, né, cara? Sim. A gente tem que treinar essas coisas e enfim, eu acho que uma das coisas mais importantes é sair desse papel de macho alfa.
Isso é muito adoecedor, muito, muito, muito complicado. Eu não sei se tu vai chegar nesse assunto, mas Vamos falando. tem tido um movimento contrário já faz alguns anos, já uns 5 anos, eu acho, até mais, no YouTube, mas acho que deve existir até mais tempo, de caras que defendem essa masculinidade alfa, e aí que o homem tá virando bundão, tá virando frouxo, e o homem tem que ser, porra, forte. E a mulher tem que tratar de jeito X, Y, Z, aquela coisa clássica que a gente já conhece, tá ligado? Sim. Então são os caras fazendo um movimento tipo, não, esse negócio de emoção, sentimento, mulher não gosta disso, cara. Mulher não gosta disso, mulher gosta de homem que não fala nada. O bagulho tem que ser assim. Então é um movimento para fazer a gente voltar para trás, tá ligado? E a gente não pode voltar para trás, mas é muito interessante ver esse movimento assim que mostra que a mudança está acontecendo, né? Sim. A mudança está de fato acontecendo porque se tem uma reação é porque tem algo acontecendo, né? Com certeza. Então isso é um motivador e assustador ao mesmo tempo, porque é uma galera com muito público e que encontra muito moleque. Eles têm muitos jovens ali na faixa da pré-adolescente, adolescência, que estão com essas questões, e a gente vai pegar aí os jovens que são menos quistos, né, que estão fora do padrão, né, que na frustração acabam sendo pegos por essa ideia, né, completamente errada. Então a gente também tem que trabalhar com essa juventude, né? Tem que conversar com o moleque, tem que deixar o espaço aberto. Mas é complicado, esse movimento tá vindo contrário e com força. Então a gente tem que fomentar o debate. E acho que a gente tá fazendo isso aqui. Com certeza. Eu lembro de uma das aulas de psicologia que eu tive que meu professor falou exatamente isso que você disse, né? Tipo, tem pessoas 50, 60, até menos, né? Nem tão mais pra frente, assim, mas que chega lá perto dos 40 anos, tem aquela vida, trabalhou a vida inteira na mesma empresa, casou muito cedo, teve filho muito cedo, e aí, sabe, depois de um tempo se descobre outra coisa, assim, às vezes até na sexualidade mesmo, pô, o cara foi forçado a ser aquilo, foi forçado a ser aquele macho alfa, foi forçado a ser aquele cara que precisava sustentar a mulher, sustentar a casa, sustentar filho, fazer tudo, ter um emprego que ele morresse no emprego, e aí quando chega nessa idade, sei lá, uns 40, 50 anos, o cara, tipo, não aguenta mais, assim, ele explode de alguma forma, e aí acontece algumas coisas que destroem a relação familiar, e eu acho que é um dos pontos que quando o meu professor falou isso, eu falei, caralho, realmente faz muito sentido, porque, tipo, é muito nessa idade, nessa fase que eu citei, que os homens às vezes traem as suas esposas, não dão atenção para os filhos, daí você vai criar um filho que não vai ter essa base masculina para tentar ajudar ele de alguma forma, daí ele vai buscar ajuda em pessoas erradas, não vai ter uma base, às vezes não tem uma base familiar que ajude ele de alguma maneira também, então, tipo, é uma reação em cadeia também muito forte, né, e é muito difícil a gente, tipo, falar, não, tem que combater dessa forma, porque assim vai dar certo, né? A gente está tentando com a sua página, por exemplo, que é uma forma de trazer conteúdo para as pessoas que muitas vezes não têm acesso a esse conteúdo. Por exemplo, se você tivesse feito isso, sei lá, há 10 anos atrás, eu com 14 anos teria acesso a um conteúdo que eu não tinha naquela época. E seria muito mais benéfico para mim, porque eu fui entender muita coisa que eu entendo hoje depois da faculdade, assim. Fazendo faculdade, terapia, tudo ali junto, e as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, mas não tem uma fórmula secreta, né? É muito difícil a gente, tipo, lutar contra uma coisa que está muito presente na nossa sociedade ainda hoje, né? Exatamente. Eu penso muito nisso que tu falou, assim, cara, como a minha adolescência teria sido diferente se eu tivesse lido alguma coisa sobre isso, visto algum vídeo sobre isso, mas se hoje já é um debate já um tanto quanto escasso, lá atrás era muito menos, né, cara? Pra caralho. Muitas frustrações que eu tinha lá na minha adolescência, eu podia ter resolvido com certeza com terapia, obviamente,
Mas teria feito muita diferença se alguém tivesse falado pra mim coisas que eu sei hoje, tá ligado? E é uma coisa sempre, né? A gente vai ter sempre essa perspectiva de, cara, se eu tivesse a mente que eu tenho lá atrás, ia ser outra vida, né? Sim. A gente sempre tem esse pensamento, né? Mas o fato é que somos quem somos e o atual é o agora e que a gente tem que aproveitar esse momento para ir desconstruindo e descobrindo coisas que podem melhorar a nossa vida. Mas realmente, assim, a questão da idade que tu falou, ela é algo que pega muito, assim, porque realmente muitos homens não só vão estourar, como também eles podem sair para fazer... Porque, assim, quando tu estoura, estouro nunca é direcionado, né? O estouro não é um tiro, o estouro é uma parada que voa pra tudo que é lado. Então, um cara desse sai meio desgovernado, assim, não sabe muito bem o que fazer agora. Não sabe se vai e faz o que ele quer fazer, não sabe se acaba com a família e vai viver em outro lugar, tá ligado? Então ele vai fazendo umas loucuras meio sem sentido. E é esse que é o problema, né? O ideal seria que tivesse tido essa luz, né? Um estouro, dentro de uma terapia, né? Pra alguém poder guiar ele e falar, olha só, você está passando por um momento de mudança, tá? Vamos com calma, vamos pensar, né? Sobre como tu vai fazer isso. Mas o importante é que seja você mesmo. Não nega mais quem tu é. Se tu tá sentindo frustrado nessa relação que tu tem hoje, nesse casamento, tudo bem se separar, super tranquilo. E também conseguir desconstruir esses conceitos sociais, né? Tipo, a questão da separação, claro que pro homem não pesa, né? Se separar pro homem é tipo terça-feira, né? É hora. Mas pra mulher é um problema gigante se separar em gerações mais antigas, porque a perspectiva era essa, entendeu? O objetivo número 1 delas era casar. Se casasse com uma carreira promissora, é melhor ainda. Mas, na real, o objetivo final era casar. E aí, separar numa idade avançada, 50, 60 anos, é uma coisa... É difícil, né? É muito difícil. Mas pro homem não é tanto, mas a questão do fato do homem não ter essa educação emocional é justamente acontecer isso que tu falou do estouro, né, cara? E aí vamos ter os homens fazendo umas porra louquice, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. A gente vai tanto pro cara que vai decidir ter uma vida mais autêntica em relação a ele, quanto o cara que vai se enveredar direto pro mais tóxico da masculinidade, até para questões até de adoecimento, assim. Sim. Mas é uma questão que realmente é muito importante a gente pensar da idade, porque eu tinha uma ideia de que era possível mudar todo mundo, né? Se ler, vai mudar. É isso. Se implicar, vai mudar. Mas tu começa a notar que, cara, dependendo, tá tão enraizado que às vezes a única coisa que tu pode fazer é reduzir o dano. Explicar coisas básicas, explicar por que essa frase é machista, por que essa outra frase aqui é machista, por que essa atitude é machista, por que essa atitude é homofóbica, por que pornografia é errado. Mas certas concepções de vida, infelizmente, talvez não dê tempo de mudar. Só que eu não vou operar nessa ideia do pessimismo, né? Eu sempre espero que o cara mude completamente. Sim. Mas meu foco mesmo é quem tá vindo, cara. E principalmente para os homens da nossa idade, para nossa faixa de 20, 30, 40, que vão ter filho e que criem filhos mais saudáveis, né? Que aí a gente vai criar toda um outro grupo de homens com uma outra cabeça em relação a isso. Coisa que a gente não teve na nossa, né? Tomara. Mas é interessante que a nossa geração faça esse movimento de pesquisar sobre. Sim, com certeza. Porque é muito aleatório, assim, como eu te contei. Eu poderia muito bem não ter analisado meus pais, né? Eu poderia muito bem não ter chegado na masculinidade. Mas algo me levou, né? Algum questionamento me fez, e isso tem uma construção social que me fez questionar isso. Que é uma coisa desse momento que a gente está vivendo. Sim. Para que a gente aproveite isso para promover mudança.
profundo, né? A gente fica meio refém de algumas coisas que a gente não entende na infância e a gente vai aprender ou na prática da pior forma possível ou tentando entender as coisas através de terapia, através, sei lá, de outras maneiras que você consiga decifrar o que acontece. Acho que sem terapia é um pouco mais difícil, mas eu queria te perguntar e tentar entender também de que forma essas relações familiares, essas mais tóxicas, digamos assim, elas atrapalham o relacionamento de uma pessoa depois ali da fase, não fase adulta, mas sei lá, adolescente, adulto, sei lá, uma pessoa de 17 a 25, 28 anos, alguma coisa assim. Por que essas pessoas, a gente vê muito isso hoje, né? Uma onda de pessoas que não conseguem se relacionar umas com as outras, assim, né? Então, por que isso acontece? Por que a família, às vezes, ou alguma pessoa que tem influência na vida, não necessariamente família, mas por que essa influência acaba deixando essa dificuldade de se relacionar, de demonstrar o sentimento, de demonstrar que você não é aquele macho alfa, assim? Por que é tão difícil para os homens terem essa relação e sei lá, ter um diálogo nessa relação também? É complexo, mas a gente tem sempre que pensar no processo da infância, no aprendizado que a gente tem com nossos pais, né? Porque em dado momento a gente está muito ligado aos nossos pais, principalmente a nossa mãe, só que em dado momento a gente tem que entender que a gente é um indivíduo, que a gente tem que estar separado dele de alguma forma, né? E quando a gente completa o complexo de Édipo, que é aquela questão da atração pela mãe, mas que vai ser barrada pelo pai, e aí o filho se identifica com o pai, é aí que começa o processo de construção da masculinidade, né? Que a gente se identifica com o pai e quer fazer parte do que é ser como o pai, né? Do que é ser homem, né? E nosso pai indiretamente vai nos ensinar, ou diretamente, do jeito que ele for, se ele for um pai presente ou não, ele vai ensinar como é ser homem pra gente. E é aí que começa a nossa construção de perspectiva, em que a gente vai aprender que, a gente vai aprender frases como, mulher, um homem tem uma namorada em cada cidade, né? O homem tem que namorar várias mulheres, tem que ser pegador, né? A gente ouve aquela questão tem uma frase famosa que fala sobre que a mãe fala, segura tuas filhas que meu filho tá solto, uma coisa assim, sabe? Uhum. Tipo, a ideia de que, as filhas de vocês têm que ter cuidado, porque o meu filho, que é um animal descontrolado, vai pegar a filha de vocês. E ela se orgulha disso, né? Mas enfim, não é para centralizar na mãe, mas só para te explicar que a gente vai concebendo ideias do que é a nossa relação com as mulheres, que vai muito ligada a essa questão de masculinidade, que a mulher é objeto. Sim. Então a mulher pode ser trocada quando a gente quiser, a gente pode ter várias quando a gente quiser, né? A gente pode fazer o que quiser com o corpo dela, porque é nosso direito, a gente aprende que é nosso direito, ou ter o corpo feminino, tocar nesse corpo. E quando a gente fala de relacionamento, vai também atravessar em relação a isso, né? Porque aí a gente não pode esquecer do papel feminino também, né? Mulheres são criadas para casar. Tem a mulher para casar, que aí vai ser o correspondente ao homem de verdade, né? O homem de verdade é a mulher para casar, a versão, né, feminina, nesse sentido. Então, a mulher para casar vai corresponder às perspectivas do que nós homens aprendemos, né? Então, a mulher tem que ser ciumenta e possessiva, porque ela tem que pegar esse troféu que é tu, o homem maravilhoso, o grande troféu, a maior coisa que ela vai ter na vida dela. E tu, como homem, não pode ser o troféu da vida dela, porque tu é homem. Então, tu vai estar sempre querendo fugir disso. Então, o papel dela é ir atrás, e teu papel é fugir.
né? Mas você tem que estar junto porque o papel do homem é esse. O homem tem que se casar em algum momento. Então são coisas que não fazem sentido. Não se conectam. São propostas que não funcionam, porque elas são contraintuitivas, né? É para casar, mas é para trair, né? Sim. É para namorar, mas é para esculachar. Então, cara, como assim? Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tá ligado? Tu precisa ser um cara respeitoso com a mulher, tem que saber que a mulher não é tua propriedade, não é teu objeto. E a questão da dificuldade de se relacionar, ela também atravessa um momento que a gente vive, né? Porque nossos pais, por mais machos alfa, tóxicos que eles fossem, eles tinham uma perspectiva de que, bom, eu tenho 23, 24 anos, é hora de casar, sair de casa e ter minha casa. E é isso. Não tem mais... Não, eu vou trair minha mulher, ok. Mas a vida é essa daqui. E hoje tá numa perspectiva de que a gente não tem mais coragem de se relacionar, muito porque a gente se deu conta, nós homens, de que os sentimentos existem e que a gente deveria ter o mínimo de respeito por eles, né? Só que o problema é que o homem começa a dar muita importância para os instintos, né? Ele acha que, cara, eu tenho que fazer o que eu quero, entendeu? Se hoje eu quero ir pro futebol, eu vou. E ok, todo mundo tem que ter suas tarefas únicas, mas a questão do futebol, por exemplo, ela tá muito atravessada também nessa questão, né? A mulher acha que o cara vai pro futebol para atrair ela, mas o cara, na real, tá saindo só para jogar futebol com os amigos, não tem nada a ver com isso. Sim. Né? E aí fica esse joguinho de gato e rato, né? Até que um dia o cara cansa dessa relação e ao invés de falar para ela que ele não aguenta mais ser cobrado a todo momento de que ele tá traindo ela, que ele vai e trai. Porque a única forma que a gente conhece de relaxar, de descontar, é sexualmente, né? E aí a gente vai reproduzindo essas coisas, muito sem perceber, mas que são aprendidas desde lá da infância, né? Que vão destruindo as relações completamente. Por que as mulheres têm dificuldade de achar homem que preste, né? Elas falam assim. Muito porque esse homem que preste, ele não existe, na real. Porque ele vai estar muito dado também numa perspectiva desse homem que ela está procurando, que pode ser o pai. A gente vai numa outra questão, né? Sim. A gente vai numa outra questão, que pode ser o pai, ela nunca vai achar o pai. Mas também vai numa outra questão de que os homens são todos construídos de forma com que eles sempre achem uma forma de tratar essa mulher como algo descartável. Então, se ela for submissa, ele vai querer uma mulher mais dominante, fora de casa. E se ela for mais dominante, ele vai querer uma mais submissa. Aí, se ela for mais bem-sucedida, ele vai querer uma que seja menos bem-sucedida que ele, para ele não se sentir rebaixado. E se ele é muito bem-sucedido, ele vai achar que ela está sendo interesseira. Entendeu? São coisas... É uma loucura. É uma loucura gigante, tá ligado? Tô ligado. Cara, não é funcional as relações quando a gente parte disso. Sim. E a gente tem, ou de alguma maneira a gente tenta buscar repetir esses padrões nos relacionamentos que a gente tem, tipo, porque, que nem você falou, né? Às vezes, pô, enjoei de tal pessoa, vou tentar outra, vou trocar como se fosse uma roupa, vou trocar isso aqui porque eu não gostei dessa mais, ou não gosto mais. A gente tende a buscar essa repetição de padrões, mesmo que inconscientemente, tipo, seja para escolher uma pessoa fisicamente, por exemplo, putz, minha namorada era bonita por tal aspecto físico, pô, terminamos, mas eu vou buscar por uma mulher parecida para tentar, de alguma forma, ver o corpo dela em outra mulher, assim. Tem essa busca de repetição de padrão e de comportamento depois do relacionamento, com mentiras, com traições, existe essa linha mesmo? Eu acho que você se mutou agora. Eu mutei, mas eu tava falando que existe. Existe essa linha mesmo e
E é realmente é uma questão contra-intuitiva, assim. É muito complexo, são muitas questões para serem atravessadas para a gente pensar sobre isso. Sim. Mas a questão relacional, ela vai muito dessa perspectiva de relacionamento que a gente teve também, que atravessa um pouco essa questão, mas que não é tão definitiva assim. Claro que a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, pode nos definir como o nosso comportamento. Por exemplo, vai ter muitos homens que vão ser filhinhos da mamãe, né? Eles vão procurar uma mulher que faça o papel materno, mas ele nunca vai achar essa mulher. E o pior é que ele ainda vai deixar a mãe se interferir muito na relação. Né? Esse é um exemplo. Aí vai ter a mulher também que vai procurar o pai, vai querer sempre ser a princesa da relação. E aí ela não vai encontrar o pai. E aí ela vai descobrir que ser uma princesa não é o suficiente, porque os homens se sentem frustrados tanto quanto qualquer outro ser humano, né? O homem não vai ter um amor incondicional por ti, e quando tu fizer algo errado, ele vai te perdoar automaticamente. Teu pai vai porque é teu pai. E às vezes nem teu pai vai fazer isso. Mas o fato é que que tem isso também, né? E aí quando um homem se sente mal ou discorda de alguma coisa e faz esse choque, ela sente que o cara é um escroto, é um cara que não presta mais. Muito porque ela tem essa perspectiva de, cara, como assim ele não é... Que é uma perspectiva inconsciente, né? Não é igual meu pai. Então não me ama. Se não é incondicional, não me ama. Isso vai acontecer com o homem também. Sim. E também a relação dos nossos pais também, porque a gente vai ver como o afeto para o outro é dado a partir dos nossos pais. Então, se a gente se identifica com o nosso pai e vê ele tratando nossa mãe mal, ou sendo manipulador, cometendo violência psicológica, muito provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa na vida adulta. E isso é bem cruel, assim, e perceber isso às vezes pode ser até perigoso. O ideal seria que fosse na terapia, mas eu escrevi sobre isso justamente para elucidar essa questão, assim, de que muitos homens sentem que eles ficaram iguais aos pais. E às vezes até a mãe fala, cara, tu tá igual ao teu pai. Tem que parar com isso. Não, nada a ver, eu não sou igual a ele. Uhum. É um escroto, eu não sou igual a ele. E aí tu se vê fazendo as mesmas coisas, cara. Muito porque tem muita ferida nossa que não tá curada lá de trás e que tá repercutindo agora no presente. Então, falar sobre desconstruir masculinidade é voltar lá atrás e curar essas feridas. Não adianta a gente só ler, não adianta a gente só ouvir, comprar livros especializados sobre isso, para nossas vidas estiverem abertas, porque a gente vai continuar reproduzindo. Saber é diferente de saber o que fazer. Eu sei que eu faço isso, mas como é que eu faço para parar? Sim. Infelizmente não é tão fácil assim. Vai de cada um, depende da tua história. Sim. Então, sim, tem muito fundo do nosso passado. Em tudo. Não é só uma questão de gênero. Em tudo. Muitas coisas nascem na infância. E é por isso que eu reforço a questão de que a gente tem que estar lá na infância, já mudando lá embaixo. Concordo. É mais difícil depois. E eu acho que hoje isso já deveria ter acontecido há muito tempo, mas a gente tem se deparado muito hoje com a questão do empoderamento feminino, da mulher empoderada. E aí eu vi um post seu que era alguma coisa assim, você me corrija se eu estiver errado, que era que o homem, era uma pergunta, né? O homem tem inveja ou dificuldade de lidar com essa mulher empoderada? E é exatamente isso que você está falando, né? Tipo, não é a princesa ali que eu imaginei, é outro tipo de pessoa, é exatamente por isso? Ali, no caso, não é pela ser uma princesa, é muito porque uma mulher empoderada, ela vai contra o que o homem espera de uma mulher, né? Porque a mulher empoderada, ela vai questionar. Sim. Então, o cara espera uma mina
que vai lavar, que vai fazer as coisas de casa para ele, né? Ele espera que ela faça umas coisas meio análogas ao que a mãe faz. E que ela não vai questionar, e que ele vai mandar, e que vai ser o manda-chuva ali. E hoje isso não acontece mais. Tem muita mulher que vai questionar, vai saber a sua potencialidade e vai falar, não, eu não vou limpar sozinha. Ou eu não vou estar sozinha nessa casa. Né? Elas se posicionam também nas frases machistas, né? Que o cara pode vir a falar. Né? Que antes passava como uma piadinha, como uma risadinha meio sem graça da mulher, que hoje não passa mais. Que hoje a mulher vai dizer, não, que merda é essa que tu tá falando? Como assim? Né? E aí o cara vai dizer, não, mas que mimimi, sei lá o quê. Ela vai dizer mimimi, então tchau. E aí o cara começa a criar esse ódio da mulher. Mas quando a gente fala de uma mulher empoderada e bem-sucedida, a gente tá falando de um outro aspecto, que além da dominação que ela tá dividindo esse papel de dominação contigo, ela pegou um aspecto principal da masculinidade, da afirmação, que é a questão financeira. Se uma mulher é mais bem-sucedida que tu não é tão homem quanto ela. Logo, ela tem mais poder do que tu. Essa é a ideia que o homem constrói, né? Não tô falando que isso é verdade. Muito pelo contrário. Né? O cara constrói a ideia de que, bom, eu não posso namorar com essa mulher porque ela tem muito mais do que eu. E isso aí pode... E aí no primeiro momento sai como, tu é muito foda, tu é muito incrível pra mim, eu não tenho toda essa banca pra segurar, assim, né, a tua presença do meu lado. Quando não tem absolutamente nada a ver, né, com isso, assim. É muito porque ele não quer lidar com o fato de que ele vai ter que questionar com a própria masculinidade dele, de que ele não ocupa espaço. E que, na verdade, a mulher não vai usar desse espaço para poder subjugá-lo. Ela só tem mais do que tu, e é só isso. Mas aí Tá tudo bem, né? Tudo bem. E aí o cara vai pros amigos, conta isso, o cara fala aí, ó, ela que vai mandar na casa. Ela que vai mandar na relação, hein? Ela que veste as calças na tua casa, né? Ela que paga as contas. E aí, como é que a nossa concepção de masculinidade é construída? Como o cara que provém, o cara que cuida. Como assim a mulher vai me cuidar? Tá ligado? E aí, o que o cara vai fazer? O que é, pra mim, a pior parte, né? Ele vai usar isso pra objetificar. Não posso ficar com ela, mas agora eu vou ficar com ela, vou transar com ela até onde me interessar e vou vazar. Mas namorar com ela, nem fudendo. Eu tenho que ter mais do que ela. Né? Então, vai muito mais numa perspectiva do que nos faz homens, mais do que a questão que eu tinha falado anteriormente. Né? Da outra perspectiva em relação ao homem e mulher. É mais do papel do homem mesmo, que ele se sente afrontado e que ele não sabe lidar. Né? Que é algo facilmente resolvível, mas que no fim das contas reproduz uma violência gigante contra essas mulheres que pensam que são suficientes por não terem um homem na vida delas, né? Cara, eu venci na vida, tenho tudo e não tenho um homem, o que a gente sabe que não é um determinante de sucesso nem de fracasso, só que mulheres são criadas para pensar que isso é um determinante de sucesso. Essa é a primeira violência. A segunda violência é fazer essa mulher se sentir culpada por ter mais. Então, algumas mulheres vão, às vezes, desistir da carreira, às vezes, esconder os sucessos que tem, para poder, minimamente, ter algum tipo de afeto. Né? E isso é muito violento, porque a gente está falando, basicamente, de reduzir a potência de uma mulher. E que vai reforçar todas as outras formas de rebaixamento da mulher na sociedade. Seja no salário diminuído, seja na violência financeira, né? Porque aí, quando o homem é o dominador do dinheiro, ele vai ter a dominância financeira de, porventura, às vezes, controlar essa mulher em casa para ela não sair de casa. Porque eu tenho dinheiro, sair daqui tu vai morrer de fome. Então, fica aí.
Então é um negócio que superficialmente parece simples e tanto quanto uma questão menor, algo que poderia estar em algum programa sobre relacionamento, mas que esconde por trás uma parada muito mais pesada. Sim. Realmente é um problema na nossa sociedade. Acho que hoje as coisas caminham para uma melhora no futuro, espero eu, né? Como a gente está falando aqui desde o começo, né? Nossa geração talvez consiga moldar um pouquinho a geração que tá vindo, até filhos e tudo mais. A gente consiga mudar, nem que seja 10% da situação, que já está pelo menos trazendo um pouquinho de melhoria para a sociedade. E, João, para a gente encaminhar aqui para os finalmente, queria te perguntar outra coisa, assim, não falando diretamente da questão da masculinidade no sentido em relação mesmo, mas que tipo de comportamento familiar, que tipo de comportamento de pessoas próximas de você na sua criação, durante a sua formação como indivíduo, como ser humano, eles podem te prejudicar lá na frente, né? Seja para você escolher uma universidade, escolher um curso, de você ter firmeza para tomar decisões, de você tentar ser você ali, né? Que situação é mais corriqueira acontecer assim quando você tem essa criação que te impede no futuro, assim, esse tipo de criação, que tipo de coisa acontece na nossa infância que acaba prejudicando a nossa formação como nós mesmos, né? Acho que a gente, depois da terapia, a gente começa a entender um pouquinho e a gente começa a quebrar algumas coisas que aconteceram na infância para poder se ver, se enxergar da nossa forma. Mas que tipo de comportamento, não sei se existe algum tipo de comportamento mais corriqueiro que prejudique o indivíduo depois, de uma certa forma, que ele tenha dificuldade de entender ele mesmo, que ele tenha dificuldade de ter as suas próprias escolhas. Essa é uma questão muito importante. Eu acho que na questão de escolha de curso e o que ele vai fazer na vida, é muito uma questão que a gente chama na psicologia de investimento narcísico. Que, de forma bem resumida, é tu motivar a criança a fazer o que ela quiser fazer. Por exemplo, vamos supor que uma coisa que aconteceu comigo, né? Que eu acho que foi determinante para eu ter uma autoestima mais elevada na vida adulta. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver O Fantástico Mundo de Bob. E tinha uma vibe meio espacial, astronauta lá. E aí eu queria ser astronauta. Que é uma parada difícil pra caralho. Né? Aí eu fui minha mãe, né? E aí eu falei, mãe, quero ser astronauta. E aí ela falou, filho, que legal. Que bom que tu vai ser astronauta. Claro, ela podia ter me motivado mais do que isso. Mas o fato de ela não ter dito assim, meu filho não vai fazer por XYZ, fez com que eu soubesse que eu tinha capacidade mínima de tentar ser um astronauta, né? E aí isso parece algo pequeno, mas isso que vai ter na tua vida na vida adulta, porque se tu não tem investimento narcísico, se quando tu falava que tu queria, quero ser advogado, né? Quero construir tal coisa, e a tua mãe falava não, ou tu não vai conseguir, ou tu é incapaz, coisas assim. Na vida adulta tu vai se sentir incapaz, né? Tu vai sentir que não é o teu lugar ali, e aí tu acaba perdendo grandes potências, grandes pessoas que podiam ser grandes personalidades em áreas, porque a mãe ou o pai, no momento da infância, falou, não vai ser. Só precisa de uma frase para acabar com o sonho de uma criança. E isso é muito, muito louco. Mas são coisas desse tipo que vão te minando a autoestima mais para frente, para quando tu sair do ensino médio, tu ir fazer uma faculdade ou pegar um emprego comum. Né? Tu vai fazer o que tu achar que é capaz de fazer. Né? E assim, não tem problema nenhum com o emprego comum.
Mas se tu quer fazer, por exemplo, medicina, por que tá no mercado? Tá ligado? É claro que tem uma questão socioeconômica aí que a pessoa tem que trabalhar para poder se manter, óbvio, né? Sim, Mas tu entende o que eu quero dizer? claro. Tudo trabalha no mercado e estuda para ser médico. É Sim, possível fazer, né? Mas às vezes as pessoas elas se veem numa encruzilhada em que, bom, eu sou incapaz disso, incapaz daquilo, então vou ficar aqui, né? vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui Sim, e não vou mexer muito porque, bom, eu não sou capaz, né? sim, E aí tu percebe que uma frase pode acabar com um futuro, assim, e é louco pensar como a infância tem esse determinante nas nossas vidas e a gente precisa ter em mente que ter filho, que é uma coisa que eu me dei conta logo no primeiro semestre da faculdade, ter filho é um bagulho muito sério. É um bagulho muito, muito, muito pra... Assim, é difícil pra caralho. E tu vai errar. Tu vai errar, tu vai falhar. Em algum momento tu vai falhar. Em algum momento tu vai estar estressado a full. E aí teu filho vai falar, eu quero ser... quero fazer, sei lá... Quero ser piloto de Fórmula 1. Ele vai dizer, filho, vai dormir. Sério, não não quero... enche. Não enche. Tá ligado? Tu vai culpar esse pai que tá trabalhando 15 horas? Talvez não, mas vai ficar o trauma, né? E a gente vai pra terapia para lidar com isso. Sim, Mas eu quero dizer que, de fato, ter filho não é algo fácil, a gente tem que estar sempre atento a ter erros tão graves quanto esses, assim. sim. E passa que parece uma banalidade e que não é. Eu acho que na questão do investimento seria isso. Qual foi a outra questão que tu falou? Além da questão do curso? Ah, acho que de todas as escolhas, você respondeu bem o que eu queria saber mesmo. Das escolhas que a gente faz na vida, né? Por que que é tão difícil a gente encarar a família, assim? Seja pra falar, não, eu vou fazer isso mesmo, ah, eu vou me mudar pra tal cidade, ah, eu vou me mudar pra tal país, ah, eu vou tentar fazer qualquer coisa. Ah, mas isso aí é muito também por não querer romper a relação familiar também, né? Existe uma construção ali. Existe família tóxica, né? A gente tem que deixar bem claro isso. Família não é um Mar de playground, rosas. um mar de rosas. A Maria Oma, que é psicanalista, ela fala: a família é uma ficção, tá feita para dar errado. Não tem nada, absolutamente nada, que faça ela dar certo. Ela tá muito mais pro erro do que pro acerto. É o berço de neurose, é o berço de adoecimento a família. Não é um lugar massa. E aí vai ter muitas pessoas que vão dizer que é uma perspectiva negativa, mas eu concordo muito. Porque Sim, realmente difícil tu não ver uma pessoa que não tem alguma questão, mesmo que seja pequena, que não tenha sido originária da família. E a família tem esse poder em cima da gente que vai fazer, como tu mesmo disse, alterar nossas escolhas, né? Como a gente vai se ver, né? Porque se uma pessoa te critica, por exemplo, teu pai ou a tua mãe te critica muito, tu vai naturalmente desenvolver uma baixa autoestima. Naturalmente. Se a tua mãe ou teu pai critica muito o teu corpo, baixa autoestima também. Né? Se teus pais não fazem um investimento educacional no sentido de, bom, vamos fazer as tarefas juntos, muito provavelmente essa criança vai mal na escola. E se ela vai mal na escola, muito possivelmente ela vai ter mais dificuldade futuramente de poder dar fazer um vestibular e passar, né? Sem contar nos desenvolvimentos sociais. Esse é outro exemplo. A questão da masculinidade, da perspectiva do masculino e do feminino, tu vai moldar um homem e uma mulher a partir do que a família vende para essa criança, do que é ser homem, do que é ser uma mulher. Então, se teu pai fala um monte de bagulho machista,
dificilmente tu vai sair incólume disso daí. Tu vai também pensar do jeito que teu pai pensava. A diferença é que tu tem mais chance de se construir. Mas dificilmente tu não vai sair livre disso. Entende? Então, a gente é uma esponjinha quando a gente é uma criança. Qualquer coisa que façam pra gente, seja positiva ou negativa, pode interferir muito no nosso futuro. Então, a gente precisa ter muito cuidado, e eu não digo só para os pais, não, é para todos nós, né? Para professores, para irmão, primo, enfim, se for um primo mais velho, não mais velho. Cara, qualquer coisa pode mexer muito com o futuro de uma pessoa. E eu digo com toda certeza que a infância é o início de todas as nossas maiores angústias e problemas, e que a gente vai para terapia justamente para voltar, fazer uma retrospectiva do passado, e lá na cena primordial falaram algo pra gente, lá na cena que falaram que, hipoteticamente falando, que falaram pra mim que eu não podia ser astronauta, né? Não falaram, mas vamos supor que falaram pra alguém que a pessoa não podia ser astronauta. Voltar naquela cena e entender que, bom, a tua mãe não é culpada, porque possivelmente ela teve uma criação em que ela virou essa pessoa crítica. Então, viver a tua vida culpando tua mãe porque tu não teve uma vida bem-sucedida não vai resolver tua vida, né? E que o que tu pensa hoje sobre a tua vida é muito dessa cena. Então, agora tu sabe o que aconteceu. Então, a gente pode mudar. A gente pode elaborar uma nova forma de pensar em que tu se sinta capaz e vá atrás das coisas que tu quer. Tudo na terapia é recordação, repetição e elaboração. A gente recorda que a gente passou, a gente repete isso exaustivamente, vai na terapia todo dia lá, toda terça-feira tu vai lá, senta, conta a mesma história, e a tua mãe fez a mesma coisa, teu pai fez a mesma coisa pela 49ª vez, e aí em algum momento desse percurso tu vai elaborar e vai dizer, bom, acho que meu pai não é culpado por causa disso, né? Vai entendendo. Ou talvez ele seja, mas o fato é que eu sou o líder da minha vida, né? Só eu posso fazer a mudança necessária. Então, a ideia é mais ou menos essa. Pô, show de bola. E, João, pra gente encerrar, queria te perguntar, fazer a última pergunta. Qual o primeiro passo, então, para as pessoas que querem se conhecer mais, que se sentem desmotivadas ou que somente querem buscar entender o que acontece com elas, por que algumas coisas não acontecem, buscar entender as diferenças, buscar entender a vida de uma forma mais realista? Para isso, é preciso muito autoconhecimento. Primeiro passo. Desenvolver autoconhecimento é algo que se faz na terapia, é óbvio. Mas dá para começar em casa com exercícios básicos. De poder pensar sobre o que tu passou, anotar pontos importantes, né, para que tu possa materializar o que tu vivenciou e conseguir analisar de fora, né? Tentar extrair da tua mente, conseguir analisar de fora. Analisar os comportamentos, né, tuas manias, e ir anotando isso e percebendo as relações, né? Isso é um bom passo para desenvolver um autoconhecimento que pode mudar assim a tua perspectiva de vida. Como eu falei, a terapia também é uma questão importante. Embora tenha um atravessamento econômico, né, a gente tem que ser realista. Nem todo mundo pode pagar por terapia, que é uma questão que nos impacta muito enquanto psicólogos, porque ao mesmo tempo que a gente quer incentivar as pessoas a fazer terapia, o fato é que terapia não é um negócio barato. Sim. Quando ela ainda assim é atravessada por uma perspectiva de que quem procura terapia é maluco, é louco, quem está doente, fica 3 vezes mais difícil. Então, se não puder fazer terapia, eu acho que procurar formas de ter autoconhecimento que vão também nos levar a espiritualidades, né? As religiões costumam ser uma forma de autoconhecimento quando não são cooptadas para outros fins, né? Sim.
Eu falo da parte saudável das religiões ali, tirando a parte, enfim, é a parte bem ruim, mas tem algumas questões de autoconhecimento interessante, mas que não pare por aí, né? Se possível, se já tem uma grana, conseguiu um psicólogo por um preço mais em conta, faz terapia, porque a diferença é gigantesca, assim, quando tu tem um profissional que tu possa contar, que tu conte com o sigilo dele e que tu possa falar tudo que tu sente e que ele vai conseguir te guiar pro fim desse túnel, para a luz no fim desse túnel, que muito dificilmente não vai conseguir com a espiritualidade, mas tu pode ter um tipo de calma nesse processo. Sim, com certeza. E, enfim, ressaltar essa questão da terapia, muita leitura também, e escuta também. Eu acho que quanto mais exposto à diversidade a gente está, melhor, sabe? De outras vivências, trocar experiência com outras pessoas, até para te poder conseguir mensurar o teu problema, assim. Será que meu problema é tão grande quanto eu tô colocando? Que às vezes ele às vezes ele não vai ser. Mas quando tem uma outra perspectiva de uma pessoa que já passou por isso, ela vai te dar um direcionamento, vai dizer, cara, eu já passei por isso, tu pode ir por esse caminho aqui, talvez dê certo. Sim. E assim tu vai, né, na diversidade, na troca, tu vai conseguindo crescer no processo. Isso também é muito importante para o autoconhecimento, que vai tornar a nossa vida super mais saudável. E é o que eu falo na questão da masculinidade, né? A masculinidade, ela precisa ser desconstruída, e ela só vai ser desconstruída quando a gente começar a se implicar, de fato, todos nós, começar a se implicar e mudar como a coisa é construída e feita, né? Enquanto a gente se mantém em silêncio, não falando, ou falar, enfim, para manter essa masculinidade, a gente vai mantendo o nosso próprio sofrimento, que é o que a gente quer evitar. A gente não tem por que se manter em sofrimento e nem fazer outras pessoas em sofrimento, né? A masculinidade pode ser mais do que isso. Com certeza. Bom, agradeço o João pelo papo, foi muito esclarecedor, muito importante. Várias questões que o João mesmo aborda dentro do seu próprio conteúdo, dentro do seu Instagram. Pude tentar aí contribuir de alguma maneira, até pela minha terapia, aproveitar o momento também, mandar um grande beijo para minha terapeuta Andresa, lá de Curitiba. Então é isso mesmo que o João falou, acho que, embora a terapia não seja algo relativamente barato, existem opções também que a gente pode tentar. Muitas universidades fazem atendimentos psicológicos gratuitos em alguns momentos, ou por um valor bem acessível. Então, terapia é uma coisa que é muito importante para a sociedade, precisa ser vista de uma forma muito mais auxiliadora do que outra forma como é vista, muito mais pejorativa. E, João, queria te agradecer novamente pelo papo, foi muito bom conhecer você, conhecer seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua história, da sua vivência e do conteúdo que você aborda, e te deixo o espaço para você falar as suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, como que o pessoal te segue, por onde o pessoal pode te ver também, João. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, Igor. Eu queria agradecer por ter tido esse ótimo papo. Eu até estava precisando conversar sobre isso, até energizante para mim. E, enfim, eu escrevo no Instagram, cujo arroba é joãomarcos.psi, onde eu escrevo sobre masculinidade e também escrevo sobre psicologia. E estou sempre lá comentando o debate com os textos toda terça e toda quinta tem texto falando sobre isso. E, enfim, quanto mais homens estiverem comentando e se engajando no debate, melhor ainda. E acho que das redes sociais, acho que é isso. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pô, fico feliz que você tenha gostado do papo também. Muito bom conversar com pessoas que fazem psicologia, que fazem terapia, sempre muito esclarecedor e gratificante. E é isso, pessoal. Agradeço
para todo mundo que acompanhou esse episódio do Encosta Aí até aqui. Se você está escutando este podcast no YouTube, peço que vocês se inscrevam no canal, comentem aqui, deixem seu like também no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E também vou deixar as redes sociais do João na descrição do vídeo do YouTube e também em todas as plataformas de áudio que esse podcast está disponível, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tantos outros aí que você pode acompanhar nas descrições e também buscar por @encostae em todas as redes sociais e também nas plataformas de áudio e de vídeo. Eu me despeço por aqui, na semana que vem tem mais um convidado e é isso. Muito obrigado a todos, valeu!